Mas eu quero ministrar para você como permanecer debaixo do favor de Deus. Quantos aqui querem estar debaixo do favor de Deus? Diga aleluia. Diga para quem está ao seu lado, como permanecer debaixo do favor de Deus. Na nossa mente humana, nós achamos sempre que o sucesso está relacionado com a capacidade, com a habilidade ou com o trabalho empreendido. Nós somos condicionados a achar que alguém obteve sucesso porque trabalha bem. Alguém abriu a empresa cresceu porque ele é bom naquilo que ele faz. Um pastor que a igreja cresceu e desenvolveu é porque o pastor é um bom pastor, ele tem boas habilidades. É interessante porque nós condicionamos o favor de Deus. Você sabe que no fundo todo mundo vai admitir que foi Deus, sim ou não? Todo mundo vai ter que admitir. Algo de bom aconteceu, você vai ver que todo mundo lá no fundo agradece a Deus. Mas numa linha mais superficial, nós normalmente relacionamos esse favor de Deus com algo que alguém fez. E quando nós enxergamos esse favor de Deus, e isso não é muito difícil enxergar, você vai enxergar que tem pessoas que têm um favor. Você vai perceber que tem empresários que têm um favor. Você vai perceber que tem vendedores que têm um favor. Tem gente que tem um favor. Tem gente que onde ele chega, rapidinho algo acontece. Algo que estava na mão do outro, que não desenvolvia, que não acontecia, que não ia, coloca na mão dele e começa a acontecer. Sim ou não, irmãos? A gente percebe que existe um favor. Tem gente que tem favor para as finanças. Nós fomos fazer um encontro de adultos no semestre passado, e o irmão que estava cuidando, só do irmão cuidar, o irmão que estava cuidando das finanças, irmãos, muitos dos nossos encontros nem fecha o caixa, mas tinha um irmão cuidando. Eu até disse para o irmão que tinha colocado, eu até comentei com o pastor Gustavo depois isso, porque esse irmão tem um favor na área financeira, o que ele coloca a mão prospera. E aí esse irmão foi cuidar do caixa do encontro, chegou no final, o pastor Gustavo falou: pastor, nós pagamos tudo e ainda sobrou R$3.800 para colocar no caixa da igreja. E aí eu falei: mas por que sobrou R$3.800? Inexplicável, nunca aconteceu isso nos nossos encontros. Mas sabe por quê? O irmão que estava cuidando das finanças é notório, ele tem um favor de Deus para isso. Então, há pessoas que trabalham muito e parece que elas não desfrutam do resultado do seu trabalho. Algumas coisas que poderiam ser feitas, é interessante porque quem tem um favor, coisas que eram para ser feitas em meses e anos, o camarada faz em um dia. Coisas que eram para ser resolvidas de uma maneira que precisava de muito trabalho, e um dia é resolvido, porque tem um favor. A gente que parece que ele fica em cima de algo que poderia ser feito em um dia, meses e anos. Alguns que parecem trabalhar fielmente, são diligentes, gente preocupada, gente excelente, mas que o seu esforço parece infrutífero. Eu creio que diante disso, o problema é a falta da bênção de Deus, é a falta do favor de Deus. Nada é mais importante do que estar debaixo do favor de Deus. Nenhuma capacidade, nenhuma habilidade, e aqui eu não quero menosprezar o espírito excelente, a diligência, porque quem está debaixo do favor de Deus vai automaticamente desenvolver isso também. Mas quero te falar, não tem nada mais importante para um cristão do que estar debaixo do favor de Deus. Talvez você me pergunte: pastor, mas todo cristão já não está debaixo do favor de Deus? Todo aquele que se converteu e agora foi feito justo através de Cristo, automaticamente já não está debaixo do favor de Deus? Eu responderia para você sim e não. Todo cristão sim está debaixo do favor de Deus, mas eu poderia dizer que não, nem todo cristão está debaixo do favor de Deus. Por quê, pastor? Porque o favor sempre está sobre nós. Agora o problema é que nem sempre nós permanecemos na posição do favor. O favor está liberado, mas nem sempre nós estamos na posição do favor. Nem sempre nós estamos no lugar oportuno que o favor é liberado. Quando nós saímos dessa posição, quando nós saímos da posição do favor, nós vamos remar, nós não vamos chegar no lugar. Quando você sai dessa posição do favor, e todo cristão legalmente tem o favor, mas quando você sai dessa posição, você vai perceber que as coisas se tornam mais difíceis. E é interessante, irmãos, porque o favor é aquilo que é inexplicável. Quem está debaixo do favor de Deus, ele não consegue explicar.
Já aconteceu coisa na sua vida que você não consegue explicar? Às vezes eu vou conversar com algum irmão sobre algo, ele fala, pastor, não tem como explicar. Não foi o meu trabalho, ainda que eu faço bem. Não foi a minha capacidade de empreender, ainda que eu sou um bom empreendedor. Não foi a minha visão de negócio, ainda que eu tenha uma visão. Às vezes nós vamos em algum irmão que frutificou a célula. Históricos de irmãos multiplicaram 2, 3 vezes no ano. Você pergunta para o irmão o que aconteceu. Ele fala, pastor, a visão é boa, mas não foi a visão. Pastor, eu sou alguém que realmente eu busco, mas não foi isso. Pastor, é um favor, não tem como explicar. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços são inúteis. Agora, estar debaixo do favor não significa que nós não teremos lutas e problemas. O crente que está debaixo de favor, é interessante, irmãos, porque lutas e adversidades, elas fazem parte da vida humana. Né? As adversidades só provam que você é gente, que você é homem. Os problemas só provam que nós existimos. Mas quando você está debaixo de um favor, até os problemas são resolvidos debaixo do favor. A Bíblia diz que José, ele estava debaixo de um favor de Deus, mas mesmo assim ele passou por adversidades. Ele estava debaixo de um favor, debaixo da palavra de Deus, debaixo daquilo que Deus havia dito a ele, mas mesmo assim ele enfrentou problemas. Mas cada aprovação levou José a um degrau, onde ele pôde desfrutar de um favor maior. O favor de Deus não tem a ver com a sua habilidade ou com a sua capacidade. Algumas vezes nós olhamos para algum irmão e nós avaliamos com base nisso. Deve ter alguma coisa que ele fez. Deve ter alguma coisa que ele realizou, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. E o inverso é verdadeiro, tem gente que faz tudo, faz bonitinho, faz no prazo, faz na data, mas não está no lugar do favor. O fruto, às vezes, é desproporcional à capacidade. Por quê? Porque falta favor. E como é que nós explicamos isso? É porque todo fruto depende do favor de Deus e não das nossas habilidades. Se você quer algo que realmente seja de Deus, não depende da sua capacidade, depende de Deus. Se você quer viver coisas na sua vida que não tem a ver com você, quantos aqui querem viver debaixo do favor? Diga aleluia. Viver debaixo do favor é você não conseguir explicar. Viver debaixo do favor é interessante, eu achei demais. Nós estávamos em reunião nessa semana dos pastores, irmãos. Como supervisão no geral, nós estamos debaixo do favor de Deus. Não tem como explicar. Plantação de igreja não tem como explicar. Há 18 anos atrás, ontem eu estava falando com o pastor Naor, há 18 anos atrás, Fodênio, a videira, hoje está em mais de 20 países. Nasceu na garagem da minha casa. Hoje são mais de 300 mil irmãos reunidos em mais de 20 países, em mais de 1.500 igrejas, que nasceu na sala da minha casa. E aí, os nossos pastores estão numa reunião global. E nessa reunião, esqueci o nome da reunião, como chama? É a Global Kingdom. E essa é uma reunião que eles fazem com os maiores pastores do mundo e os maiores pastores do Brasil. Cada país tem a sua. E o pastor Aloysio está lá dos maiores pastores do mundo e dos maiores pastores do Brasil. Ele envia o pastor Naor para representar as nossas igrejas. E lá, na dos maiores pastores do mundo, todos ouviram o testemunho do pastor Aloysio e ninguém abriu 1.500 igrejas em 18 anos. E um dos pastores de uma igreja americana, dessas grandes igrejas, lá só tem peixe pequeno, irmão, só os maiores, né? E a do Brasil da mesma forma. Esse pastor falou, pastor Aloysio, eu vou mandar uma equipe de reportagem na sua igreja, que eles vão te entrevistar. O pastor Naor estava comentando conosco. Eles vão te entrevistar para entender como é que você sai do nada para 1.500 igrejas em 18 anos. E o trabalho de criança que vocês fazem, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Estão escrevendo livros sobre o nosso trabalho de criança, porque não tem em nenhum outro lugar do mundo. E aí, o pastor Aloysio disse que ele estava testando o inglês dele, ele contando, e falou que a repórter falou, vou fazer tudo em inglês, e o pastor Aloysio falou, ok, e falou que a equipe veio lá dos Estados Unidos, irmãos, montou um cenário, aquela coisa. E aí diz que quando montou tudo, a primeira pergunta da repórter foi, pastor Aloysio, nos explica, o que você fez para que tudo isso acontecesse? Explica qual que é o segredo, porque a gente gosta disso, né? A gente acha que tem um segredo por trás. Explica qual é o segredo de tudo isso. Alguém já te perguntou isso? Porque quem está debaixo do favor, as pessoas perguntam. Explica qual é o segredo. O que você fez? O que você fez para prosperar desse jeito? Fala qual é a forma. Não, você tem curso de administração? Não, não tenho.
Não, mas você tem. Não, alguém investiu dinheiro. Não. E o pastor Aloysio, quando a repórter fez a pergunta, ele disse: olha, eu vou te falar uma história. Abraão teve 2 mulheres e 2 filhos. Abraão teve Isaque e Ismael. Ele disse: Ismael é fruto de algo que Abraão fez. Sara não podia ter filho, ela chamou Agar, falou: Agar, é o seguinte, Abraão precisa gerar filhos, eu não posso, Deus prometeu, deita com ele e gera um filho. E aí Abraão faz isso, deita com ele, com Agar deita com Abraão, gera Ismael. Ismael dava para explicar como fez. Se alguém visse um velho de 100 anos com uma criança, ia falar: amigo, o que você fez para ter esse filho? Fala: olha, minha esposa não podia gerar mais filhos, então eu engravidei uma escrava, e ela gerou filho. Se a escrava fosse no médico, alguém perguntasse: como é que você fez para engravidar? Simples, olha, eu fazia a tabelinha certinho, e deitei com meu senhor, e está aqui Ismael. Ismael dá para explicar. Mas Sara, você imagina uma mulher de quase 100 anos, levando o filhinho dela no pediatra, no colo, e está na sala de espera, e aí chega alguém do lado e fala: nossa, que bonitinho, é seu netinho? Ela fala: não, é meu filho. Você imagina, a pessoa já vai ficar sem graça. Seu filho? É. Entra para o pediatra: nossa, que bonitinho, trouxe o netinho. Não, é meu filho. Não, mas peraí, como é que faz para ter filho? Como que você aos 100 anos tem filho? Tem como explicar, irmãos? Uma mulher que já acabou o ciclo menstrual, já não ovula mais, não tem, é inexplicável. Quer te falar, quem está debaixo do favor de Deus não consegue explicar. É Isaac, é inexplicável. Eu não sei, o favor de Deus, Deus prometeu, Ele mesmo fez. Eu estou debaixo desse favor, eu não consigo explicar como eu vivo isso. Eu sei que é o seguinte: Deus falou e Ele fez. Quando nós falamos desse favor, os resultados sempre são surpreendentes. Debaixo do favor e desfrutar desse favor é a coisa mais importante das nossas vidas. Porque quem tem um favor faz mais com menos. Quem tem um favor vai mais longe com menos. E José estava debaixo desse favor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 39, verso 2. Os irmãos da projeção, por favor, me acompanhem. Gênesis capítulo 39, verso 2. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Pode passar. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. José é o símbolo de alguém que viveu debaixo do favor de Deus, alguém que desfrutou do favor de Deus. José, ele não teve ausência de dificuldades. Estar debaixo do favor de Deus não é ter ausência de dificuldades. Porque quando nós falamos sobre isso, e na realidade que você é filho, você precisa de desfrutar da clareza de que Deus te chamou para viver debaixo de um favor. Agora, viver debaixo desse favor não é ausência de dificuldades. Mas José encontrou favor em todas as circunstâncias que ele viveu. José encontrou favor em tudo. Talvez você fale: pastor, José foi preso. Isso parece muito favor, irmãos? Alguém gostaria de ser preso injustamente? Parece favor isso? José foi vendido pelos seus irmãos. Ser vendido pelos irmãos não parece. Você vê alguém sendo vendido pelos irmãos, vai falar: esse camarada não tem favor. Mas tem. O favor se manifestava na vida de José a cada situação. Primeiro, o favor se manifestava porque ele foi vendido. Mas José não foi vendido para qualquer um, não. José foi vendido para Potifar. Potifar era o homem mais importante do Egito, governador do Egito depois de Faraó. Favor ou não é? Ele era empregado do homem, de um dos homens mais poderosos do Egito. Irmãos, coisa boa é ser empregado de rico. É ou não é? Ser empregado de pobre é um negócio difícil. É interessante porque
Às vezes nós, né, tem lá uma ajudante em casa. Às vezes eu vou na casa dos irmãos, o que os irmãos falam? Não, deixa aí. A moça que limpa aqui vai vir na segunda-feira. Camarada começa a deixar a louça na pia na sexta, que a moça vai vir na segunda. Aí sábado vai lá, reúne todo mundo. Não, deixa aí na pia que a moça vem na segunda. Aí vai deixando. Sábado reúne todo mundo. Deixa aí, a moça vem na segunda. Aí o marido fala, amor, olha esse chão, amor, tá colando o pé. Não, amorzinho, deixa aí. A moça na segunda vem e limpa. Domingo todo mundo almoça. O que faz? Não, pega prato novo, deixa esses aí. A moça vem na segunda-feira. Quando chega segunda-feira, parece que tá tudo aquela coisa. Mas você já viu o caso de rico? Casa de rico parece que a sala está montada para o vídeo, né, Evandro? Parece que está tudo montado para o vídeo, assim, só para chegar e fazer o vídeo. Né? Rico não come nem em casa. Quem é muito rico não come em casa. Não tem nem tempo de sujar a casa. Chega lá, a faxineira na segunda-feira, ela fala, vou passar um paninho aqui só para falar que eu estou trabalhando, porque nem precisava. José tinha o favor, o primeiro favor que nós vemos na vida de José, é que José foi ser escravo de alguém que era rico, milionário, um dos homens mais poderosos do Egito, favor. Depois José, a Bíblia diz que Deus era com ele, favor de Deus, ele era empregado de alguém que viu o favor de Deus na vida dele. É interessante que Potifar não era alguém temente a Deus, mas quero te dizer, até quem não é temente a Deus percebe que tem favor na sua vida. Potifar olhou para ele e falou, não, peraí, todo mundo faz jardim, mas quando José faz jardim é diferente. Todo mundo cuida, não sei do que José cuidava, especificamente, mas Potifar percebeu, o que esse camarada põe a mão é diferente. Aonde ele põe a mão, eu quero te falar, o mundo precisa de olhar para nós, falar, aonde essa pessoa coloca a mão é diferente. Lá dentro do seu emprego, seu chefe olhar para você e falar, eu não sei explicar, mas aonde ele coloca a mão é diferente. Isso é o favor de Deus. De coisa simples. Olha, todo mundo lava isso aqui de um jeito, mas quando ele lava é diferente. Sabe por quê? Favor de Deus. Todo mundo vende dessa forma, mas esse aqui vem diferente. Favor de Deus. Potifar enxergou. Sabe por quê? Ainda que José estava sendo escravo, ele estava debaixo do favor de Deus. Ele não era qualquer escravo. Primeiro, esse favor era porque ele era escravo de alguém muito rico. Mas depois, Potifar olha para ele e enxerga esse favor de Deus. Depois, a Bíblia diz que na casa de Potifar, aí você fala, pastor, até aí está tudo bem. A Bíblia diz que Potifar não sabia nem o que ele tinha mais, tudo estava no governo de José. Estava gostoso, mas a Bíblia diz que o homem era bonito, favor de Deus, é ou não é? Eu estou debaixo desse favor, diga aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, estou debaixo desse favor. Tá ou não tá? Fala aleluia para o irmão, fala é verdade, irmão, você é bonito. Se for a sua esposa ainda, investe aí. José, a Bíblia diz que o homem era bonito. Minha esposa disse isso para mim, irmãos, eu estou convicto. Ela que tem que achar, o resto não me interessa. O resto não importa, se você não acha, o problema é seu. Deus vai abrir seus olhos espirituais qualquer domingo desse. Porque espiritualmente eu sei que eu sou bonito, eu sou filho de Deus. Mas ele tinha esse favor, e aí o homem era bonito, isso é favor ou não é? É. Eu falo para minha esposa, ela fala, Denis, tem que não sei o que, vai cortar o cabelo. Eu falo, amorzinho, homem é tudo feio. Mulher é que tem que se cuidar, porque homem é tudo feio. E quando eu encontro algum homem bonito, que é difícil, eu sei que algum irmão fala, pastor, homem bonito, tem homem, olha o irmão levantando, não irmão, você não. Com todo respeito, talvez a sua esposa possa achar, mas ela está te enganando. Quando, é raro ver homens que são bonitos, é raro. E aí, vários voluntários aqui já levantando a mão. José era bonito, favor, mas a beleza de José atraiu a esposa do chefe. E a esposa do chefe um dia falou, agora você vai para a cama comigo. Agarrou José, arrancou a roupa dele, e ele sai correndo pelado. Irmão, você imagina um escravo correndo pelado, e a esposa do chefe gritando atrás, tentou me estuprar. Todo mundo acredita, sim ou não? Claro. Mas o que aconteceria com um escravo naquela época que tentasse estuprar a mulher do seu senhor? O que você acha que o senhor faria? Ah, vou mandar ele para a cadeia? Não. Escravo não valia nada. Um escravo que tentasse estuprar a mulher do seu senhor seria morto. Na nossa condição não precisa nem ser a mulher do senhor não. Se um camarada corre pelado
e uma mulher atrás dele no meio da rua, é capaz dele morrendo de chegar na cadeia. Chegar na cadeia ainda vai morrer. Agora imagina naquela época o camarada sendo escravo. Mas José tinha um favor de Deus. Potifar olhou para ele, Potifar não acreditou 100% na história não. Ou tem alguma coisa estranha. Esse camarada ele tem um favor diferente. Ele não faria isso. Potifar manda José para a cadeia. Sabe, cadeia era lugar de milionário naquela época. Era de gente rica. Nesse contexto aqui, cadeia era lugar de quem tinha recurso. Era um recurso bom, porque numa época onde a vida valia menos, a cadeia era um bom recurso. José foi preso. Isso já era a favor de Deus. Talvez alguém olhasse para ele e falasse: você está preso, você não tem o favor de Deus. Ser preso era sinal do favor de Deus. José tinha o favor de Deus. E na cadeia, a Bíblia diz que José vai preso, mas ele não vai preso com qualquer pessoa não. Ele fica na cela só de gente nobre, só dos homens que serviam ao rei. Os homens que serviam o faraó caiu na cadeia. Favor ou não, irmãos? Podia ser preso com outras pessoas, mas ele vai preso. E a Bíblia diz mais, ele tinha tanto favor que o dono, ou melhor, o carcereiro, deixava a chave da cadeia com José. Já viu alguém com a chave da cadeia? No Brasil tem muita gente com a chave da cadeia, infelizmente, por outros motivos. Mas José tinha a chave da cadeia porque tinha um favor de Deus sobre ele. E lá dentro da cadeia, foi dentro da cadeia, por conta do favor, que alguém poderoso de Faraó teve um sonho, esse camarada, ou melhor, e aí José, ele interpreta o sonho, esse camarada é liberto, como José havia predito, ele vai diante de Faraó, e ele lembra de José, favor de Deus. José estava debaixo do favor de Deus. Por quê? Porque cada prova vinha acompanhada do favor de Deus. Quero te falar, quem está debaixo do favor de Deus vai passar por provas, mas cada prova você vai ver que vai vir acompanhada do favor de Deus. Cada prova vai vir acompanhada daquilo que Deus quer fazer. Mas nós podemos perder esse favor. O que nos pode, uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos acesso a esse favor, mas porque nem todos desfrutam desse favor. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, verso 4. O que pode nos levar a perder o favor? Olha o que a Bíblia diz, Gálatas, capítulo 5, verso 4. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Verso 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isto que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Outra versão diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A graça de Cristo é o favor de Deus sobre nós. O favor é liberado por meio da graça, mas Paulo diz que nós podemos decair dessa graça. Decair da graça não quer dizer que alguém perdeu a salvação, mas perdeu o favor. Decair da graça não quer dizer que a pessoa era salva e não é mais, mas quer dizer que ela perdeu a oportunidade de desfrutar desse favor. Não há menção de Jesus. É interessante quando nós falamos, aqui Paulo está dizendo: olha, vocês estão querendo buscar o favor por algo que vocês podem desenvolver. Vocês querem buscar o favor por atos que vocês mesmos podem praticar. Ele falou: mas a nossa esperança é que nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. É interessante que o Evangelho, quanto mais nós conhecemos, mais ele se torna simples. Porque quanto mais nós conhecemos, mais você fica achando que tem a ver com você. Mais você acredita que tem a ver com o que você pode fazer. E Paulo está dizendo: olha, nós acreditamos que toda justiça vem por meio dele. E quando nós olhamos para a história bíblica, Jesus, ele não deixou. Eu sei que às vezes você fala: pastor, para decair da graça, o negócio que te faz sair do favor de Deus é o pecado. A maioria dos irmãos acham isso. Eu acho que o pecado é terrível também, irmãos. E o pecado não deve ser praticado. Mas quero te falar que quando Jesus manifestou e ele esteve na terra, ele se manifestou a muitos pecadores e curou pecadores. Jesus supriu pecadores. Jesus estendeu a destra e curou. Mas é interessante que Jesus não curou fariseus. Você não vai ver na história de Jesus ele fazendo absolutamente nada a respeito de um fariseu. Por quê? Porque os pecadores, e apesar do pecado ser terrível,
mas o pecado não invalida a graça de Deus. Mas a justiça própria tem poder de invalidar a graça de Deus. Quando eu sou pecador, e é por isso que quanto mais você conhece a Deus, mais você precisa se posicionar na atitude de que agora você é justo em Cristo. Os fariseus achavam que mereciam favor, se sentiam justos por aquilo que faziam, pelos atos que praticavam. Nós decaímos da graça quando nós vivemos segundo a lei, porque o favor deve sempre ser favor imerecido. O favor de Deus sempre é merecido. Se eu achar que agora eu virei pastor e mereço favor, então eu saí do lugar do favor. Sabe por que tem muitas igrejas que os pastores não têm favor? E é interessante porque quando não tem favor num lugar, você percebe. Você entra, você percebe. E é interessante porque, avaliando, muitos pastores não têm o favor, porque eles falam, agora eu sou pastor, agora eu mereço que Deus faça. Muitos líderes não têm o favor, porque ele fala, agora eu sou líder, agora eu mereço que Deus faça. O pastor está dizendo que eu não devo ser pastor? Não, não é isso. Está dizendo que eu não devo ser líder? Não, não é isso. Mas quero te dizer o seguinte, o favor sempre é merecido. O favor só se manifesta para quem não merece. Pastor, eu devo contribuir? Deve. Mas se porque você contribui, você acha que agora você merece receber? Então você está falando, olha, eu contribuo, eu mereço receber. Não, favor sempre é merecido. Agora, óbvio, quem percebe esse favor, ele vai contribuir. Quem percebe esse favor, ele vai liderar. Quem percebe esse favor, ele vai pastorear. Então, o primeiro ponto que te tira debaixo do favor de Deus é a justiça própria. Nós sempre pensamos que a falta de favor está relacionada ao pecado, mas Jesus não se intimidou com o pecado. A palavra de Deus abomina o pecado, mas nós precisamos admitir que o Senhor manifestou a sua graça a pecadores. O que nos impede de receber o favor é a justiça própria. Quando nós temos justiça própria, nós decaímos do favor. Justiça própria é você achar que merece porque você é bom. Achar que merece porque você vem aqui de domingo. Achar que merece porque você é cristão. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós seríamos os fariseus daquela época. O povo que acha que merece, que acha que pratica, que acha que Deus tem que fazer porque eu fiz algo. O que nos impede é a justiça própria. Justiça própria é uma forma de dizer que nós não precisamos da obra de Cristo. Que nós podemos ser aprovados por Deus por aquilo que nós fazemos, pelos nossos méritos. Quem está na justiça própria, ele sempre vai cultivar a ideia que ele tem algum mérito. E é interessante que quanto mais velho de igreja, mais velho de crente, quanto maiores títulos que às vezes alguns irmãos vão galgando, mais eles passam a confiar em si mesmos. A justiça própria é a confiança em quem eu sou. É interessante porque às vezes os irmãos vão ministrar louvor. Eu tinha essa experiência com os amigos da videira, e toda quinta nós reuníamos todos os pastores no sítio. O irmão sempre dizia, pastor, é horrível ministrar lá no sítio para os pastores, porque na hora do louvor os pastores estão conversando, batendo papo, mexendo no telefone, de menos prestando atenção no louvor. Sabe por quê? Porque os pastores estavam reunidos e ele acha, porque eu sou pastor, o trono é aberto para mim. Porque eu sou pastor, eu não preciso de louvar não. Porque eu sou pastor, eu não preciso tecer. A igreja precisa, os irmãos precisam, mas eu sou pastor, não preciso. Isso é o que? Confiar na justiça própria. Sempre nós pensamos que há coisas boas em nós, e por isso que nós somos abençoados. Não é verdade? Quando você recebe uma bênção de Deus, eu sei que nunca aconteceu com você, mas você olha para o vizinho e fala, tem alguma coisa especial em mim mesmo. Deus viu alguma coisa, foi aquilo lá que eu fiz, aquilo ali que eu fiz, aquilo foi. E a gente passa a se condicionar pela justiça própria. Aqueles que vivem na justiça própria, é interessante, quem vive na justiça própria, sempre vive na defensiva. Ele nunca tem erro. Já viu quem vive na justiça própria? E pequenas atitudes demonstram a justiça própria. Irmãos, tenho certeza, não há bem nenhum em mim. Não há nada. Quem vive na justiça própria, é interessante que a justiça própria é o pior de todos os pecados. Quando nós fazemos encontros, você já deve ter passado pela situação. Quando você leva alguém que ele tem certeza que não tem bem nenhum nele, ele responde aos apelos, ele vai lá na frente. Mas eu já levei pessoas que saíram do encontro e falaram, eu acho que é legal para as pessoas aí, mas para mim não serviu tanto. Eu não fazia nada disso. Por quê? Justiça própria. Eu acho que é bacana, pastor, essa palavra, mas para mim não serve. Quem vive na justiça própria, ele tem aquela tendência. Já viu aquela coisa? Às vezes eu estou numa roda de pastor e falo, como aquele irmão conseguiu adulterar? Como, meu Deus do céu, como é? Você não sabe não como? Não consegue entender?
Pastor, como aquele irmão conseguiu fazer tal coisa? Quem vive na justiça própria, ele tem essa tendência de valorizar o pecado do outro, mas como se ele não tivesse aquele problema. Não, pastor, eu tenho muitos problemas, mas esse, eu tenho medo de irmãos falar, pastor, olha, já tive muitos problemas, mas insubmisso nunca fui. Não sei como alguém consegue ser insubmisso. Eu fico pensando, é só porque ele não teve uma boa oportunidade. Pastor, não sei como alguém consegue adulterar, não sabe? Não, irmão. Eu sei como consegue. E aí quem vive na justiça própria, ele tem a tendência agora de confiar nele. Porque eu acho que o outro irmão pode adulterar, mas eu sou bom demais para isso. Aí agora eu começo a ter amizade. Ah, eu vou ter amizade agora, eu sou casado, eu vou ter amizade com mulher. Não, pastor, não tem problema. Você sabe, para os irmãos tem problema, mas para mim não tem problema não, pastor. Porque confia em si mesmo. Quando nós falamos sobre o padrão que nós vivemos para os jovens, alguns jovens já me falaram esses dias, um jovem, menino piedoso, que ama a Deus, falou, pastor, eu consigo beijar. Os irmãos aí não conseguem, já viu como é a justiça própria? Os irmãos não conseguem beijar e não pecar, mas eu consigo beijar e não pecar, pastor. Eu fiquei pensando, ele é bom demais, velho. Pastor, não sei como de um beijo o pessoal consegue transar, não sei. Falei, eu sei. Lá em casa eu sei, porque o negócio começa com um beijo. A hora que eu, não sei você, eu espero em nome de Jesus que a hora que você beija a sua esposa, acontece algo com você, você que é casado. Em nome de Jesus, se não estiver acontecendo, nós vamos orar hoje, que vai acontecer. Pastor, não sei como consegue, eu sei. Quem vive na justiça própria, ele tem essa tendência de achar não o outro, mas o pecado dele é bem pequenininho. E porque o pecado é bem pequenininho, por trás, quando ele vai diante de Deus, ele está falando, eu mereço. O irmão ali não merece, mas eu mereço. Eu mereço. Eu mereço porque são anos. E é interessante, irmãos, porque esse evangelho tem se propagado. O evangelho de pagar o preço. Já viu essa coisa? Eu pago o preço. Isso aqui é fruto do preço. Isso aqui, ó. É interessante porque todo o preço já foi pago na cruz. Quando nós olhamos para Ele, sabemos que tem a ver com Ele, nós tiramos os olhos de nós, falando, tudo tem a ver com Ele. Mas quem caminha fora da justiça própria, ele sabe, não há bem nenhum em mim. Olha o que a Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 13, verso 12. A Bíblia diz, Levítico, capítulo 13, está bem no início da sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia. Não fique confortável só porque agora nós estamos mais chiques e temos a projeção. Não fique confortável em não abrir a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. Levítico, capítulo 13, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem estará puro e o sacerdote o declarará puro. Olha o que diz em outra versão, se a lepra se espalhar de todo na pele e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Olha que interessante, olha aqui para mim, na velha aliança, quando o homem pegava lepra, ele tinha que ser examinado pelo sacerdote, e se o sacerdote constatasse que ele estava com lepra, então aquele homem teria que ser tirado do arraial, e nunca mais ele voltaria ao convívio. Existiam leprosários fora das cidades, mas Deus deu uma ordenança ao sacerdote. A lepra, você sabe, ela é o símbolo do pecado na Bíblia. Se for encontrado lepra num homem, mas essa lepra cobrir o corpo inteiro, então você declara que ele está puro. Se a lepra for no corpo inteiro, então ele está liberado, ele está puro, está livre da doença. Mas se a lepra for só em um local, então ele vai ser considerado como alguém que está impuro. O que isso quer dizer, pastor? É que a justiça própria, ela pega alguns pecados e livra outros. É quando o irmão começa a achar santo demais, é o mal da religiosidade. A religiosidade é aquela coisa de falar, pastor, é o seguinte, lepra no pé eu não tenho, jamais. Que isso, lepra no pé? Não sei nem como alguém consegue ter lepra no pé, pastor. Esses pecados não, mas lá no cantinho da orelha o irmão está com lepra. Sabe o que a Bíblia diz? Se ele for examinado, ele tem que ser considerado impuro. Mas tem um outro que diz, pastor, eu vi o irmão com lepra no pé, mas pastor, eu
eu não tenho nada de bom em mim. Não tem nada de bem em mim. O pé, a orelha, o nariz, a boca, não tem nada de bom. Nada salva em mim. Eu não confio em mim, pastor. Não confio na minha justiça. Não confio em mim. Esse então é considerado limpo. É considerado puro diante de Deus aquele que não confia em nada que vem de si. Aquele que não confia em nada na sua justiça própria. Há pessoas que pela justiça própria sentem-se na liberdade de julgar os outros. Confiamos na carne quando achamos que podemos lidar com ela. Já viu isso? É interessante que alguém fala, pastor, você acabou de falar de corte. Isso não é lei, pastor? Você está falando da graça de Deus. Isso não é legalismo. Não, isso é humildade. Quem não confia na própria carne sabe, eu posso começar num beijo, mas eu vou terminar no sexo. Pastor, isso não é lei? Pastores no nosso meio, nós temos essa prática. Se nós formos atender, se precisar de atender alguma mulher, é de porta aberta. Nós não nos relacionamos com mulher, não damos carona. Isso para qualquer homem casado do nosso meio. Só, pastor, mas isso não é muito legalismo? O irmão fala, eu posso, pastor. Não, eu consigo dar carona para a irmã. Irmão casado, eu consigo dar carona. Aí você dá uma carona, 2, só você e ela. 3, na quarta você não volta. Porque um dos maiores pastores, pregadores do mundo, o Benny Hinn, ele dizia, eu não pego nem elevador sozinho com mulher. Aí você fala, pastor, radical demais. Não, é alguém que está dizendo, tudo aqui é podre. E aí Deus fala, você é limpo, porque você reconheceu que não tem nada em você. Agora, já viu o irmão que fala, não, pastor, eu consigo ter amizade. O que é isso? É a confiança na justiça própria. É a confiança em quem ele é. É a confiança em algo que não deve ser confiado, que é a carne. Outro problema que quem tem justiça própria tem é ingratidão. Por que ingratidão? Porque quem caminha na justiça própria sempre merece. Já viu aquela coisa? E casamento que não dá certo, você vai analisar, é 2 justiceiros juntos. É 2 pessoas com justiça própria que se uniram na mesma casa. Aí o clima fecha. Porque 2 pessoas ingratas. 2 pessoas que merecem demais. Então eu mereço que o Gustavo me trate bem. Por quê? Porque eu faço isso. E o Gustavo fala, eu mereço que o Dene me trata bem, porque eu faço isso. Quem caminha na justiça própria é ingrato. Porque ele sempre está merecendo algo. Ele é ingrato em relação a Deus. Porque ele é ingrato. Quantos irmãos já aconselhei, pastor, mas eu fiz isso. Por que Deus não fez? Quando reconhecemos que não há nada de bom em nossa carne, nós somos qualificados por favor de Deus. Às vezes até de joelhos. Já viu como a nossa justiça própria é forte? Até de joelho, quando você está confessando o pecado. Aí você está lá e fala, Senhor, me perdoa desse pecado. Você está se humilhando. Aí lá no fundo do seu coração fala, mas isso é bom demais, hein? Quantas pessoas choram pelo pecado como você? Quase ninguém chora pelo pecado igual você. Às vezes os irmãos vêm confessar algum pecado, e aí você quer tratar o irmão fica bravo. Quantas vezes eu tive que disciplinar irmãos que ele veio confessar o pecado, e ele já se achava bom por ter confessado o pecado. Depois de confessar o pecado, irmão, nós vamos ter que tomar algumas medidas. Não, pastor, como assim? Aí, não, confessei o pecado para o pastor, olha o que ele fez comigo, me disciplinou. Por quê? A justiça própria é tão forte, que o irmão confessando o pecado, ele já acha que ele é justo por confessar simplesmente. Quantos confessam como eu, pastor? Quase ninguém. O pastor Eibe conta uma história que é interessante. Ele disse que ele teve muitos problemas na juventude dele, e um dos problemas que ele teve, o irmão dele teve que discipliná-lo na igreja. E quando ele foi disciplinado, virou um burburinho na igreja, e os irmãos acabaram descobrindo porque ele tinha sido disciplinado. E ele ficou muito chateado com o irmão dele. Se você, obviamente, passasse por essa situação de ser disciplinado por um pecado e alguém ficasse sabendo, você ia ficar chateado. É porque a nossa justiça própria, ela fala mais alto. E aí ele foi retrucar com o irmão dele, mas como assim estão sabendo do meu problema? Como que é isso? E aí o pastor Eibe falou, é mesmo, está todo mundo sabendo, tá? O que eles estão sabendo? Falou, estão sabendo isso. O pastor Eibe falou, nossa, glória a Deus, que eles não sabem de quase nada ainda. A nossa justiça própria, ela tem a tendência disso. Então a carne, ela é terrível, por quê? Porque a carne não quer só pecar, a carne quer ser boa também. Você sabe que a carne também quer ser boa, ela também quer agradar a Deus na questão de ter algum mérito. Nunca pense que a bênção é pelo seu mérito. Vira para quem está do seu lado e fala, nunca pense que a bênção é pelo seu mérito.
Se você quer viver debaixo do favor, você vai ser alguém que não pensa que a bênção vem pelo seu mérito. A melhor coisa que nós podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo. Debaixo do favor, nós não conseguimos explicar o que aconteceu. Quem está debaixo do favor, recebe enquanto dorme. Você consegue explicar o que é receber enquanto você está dormindo? Você consegue explicar o que é você receber no momento que você não estava trabalhando? É inexplicável. Renuncie à justiça própria. Acredite, nenhuma bênção tem a ver com você. Tem a ver com o seu favor. E todas as vezes você fala, Senhor, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. E hoje o Espírito Santo estava me dizendo, por que nós temos dificuldade de tomar a postura de quem Cristo é? Jesus abriu mão da sua glória. Ele veio então, Ele tomou o nosso lugar. Irmãos, imagina se eu quisesse trocar de vida com você. Imagina se eu fosse um milionário todo poderoso, eu chamasse o Evandro que vive na miséria, numa desgraça lascada. Falasse, Evandro, vamos trocar de vida comigo. Agora você é dono de tudo que eu sou e eu tenho tudo que você tem. Aí eu chego no outro dia, o Evandro está na porta da casa antiga. Não, Evandro, mas você é rico. Não, não quero aquilo não. Não, Evandro, vai lá. Não, eu não mereço tudo aquilo. Evandro, lá é seu. Não, não mereço. Eu quero ficar aqui. Faz sentido isso? Mas quero te falar, você foi revestido. Cristo se tornou pecador para que nós pudéssemos ser feitos justos. E agora você foi feito justo. Pastor, o favor tem a ver com quem? Tem a ver com Cristo em nós. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga Cristo. É Cristo em você que tem poder para liberar o favor de Deus. Por quê? Porque por melhor homem que você fosse, você não receberia o favor. É interessante porque se o favor tivesse a ver, muitos irmãos acham que o favor está relacionado a não pecar somente. Se você só recebesse o favor quando você não pecasse, eu te pergunto, alguém poderia receber o favor de Deus? Se o favor tivesse condicionado à falta de pecado, ninguém receberia o favor. O favor está condicionado a quem Cristo é. Então, tome essa postura a partir de hoje. Cristo se fez pecador para que agora eu pudesse ser feito justo. E é interessante que uma vez que nós fomos feitos justos, isso libera o favor. Segunda coisa que nos afasta de viver o favor é o sentimento de vergonha e de condenação. Alguns eles se ocupam na condenação. Primeiro a justiça própria. Justiça própria é achar que eu mereço. Mas tem um outro lado de uma mesma moeda, que é a vergonha e a condenação, a culpa e a condenação. Alguns irmãos batem no peito dizendo, pastor, eu sou demais, por isso Deus tem que me abençoar. Outros irmãos falam, não, pastor, eu não mereço, eu sou um pecador. Nós usamos a expressão pecador, mas você não é pecador, você é justo. Diga assim, eu não sou pecador. Diga, eu sou justo. Às vezes algum pregador vai te falar, você é pecador, nós somos pecadores. Quando todas as vezes falam isso para mim, bate no meu ouvido e fala, não, peraí, eu não sou pecador, eu sou justo. Eu fui feito justo. Mas por que, pastor? Porque tem alguma coisa boa em você? Não. Se for me examinar, você vai ver que tem um monte de coisa que... Mas é porque eu fui declarado, eu falei, Senhor, tem lepra em tudo. Quando você declara, Senhor, tem lepra em tudo, agora você é revestido de Cristo, você se torna justo. Então, por um lado tem aqueles que acham que são bons demais e podem receber. Mas por outro, tem aqueles que têm o sentimento de vergonha e de condenação. Alguns se ocupam na condenação. Por quê? Porque ainda acham que tem a ver com eles. Se ocupam no quanto fizeram. Irmão, se tem uma doença que tem matado os nossos dias, é a culpa, é a condenação. É a prisão no passado. É interessante que há muitas pessoas que elas se condicionam a viver uma vida de desgraça, porque elas estão olhando algo que fizeram, elas mesmas se condenam. Certa vez eu fui pregar com um grupo de seminário para uma mulher, e ela falou, eu vou para o inferno. Com autoridade, com convicção. E quem estava evangelizando falou, mas como assim você vai para o inferno? Ela falou, não, porque eu pequei o pecado do adultério, e agora eu vou para o inferno. E eles, não, mas como assim? Falou, não, na igreja que eu ia diz, se você pecar um pecado desse, e ela falou, eu me desviei, se você pecar um pecado desse, não tem mais perdão. Olha como a mentira, é interessante, talvez você não ache que você vai para o inferno, mas talvez por algo que aconteceu, você acha, pastor, eu não posso mais ser um homem e uma mulher de Deus. Pastor, eu não posso ter mais sucesso em determinada área da minha vida, por quê? Porque eu estou preso na culpa e na condenação. Tira os olhos de você, tira os olhos das conclusões de você, olha para Cristo. Quando você quiser tirar uma conclusão, Deus tem ministrado no meu coração,
para toda pergunta do diabo, responda Jesus na cruz. Para toda pergunta que o diabo te fizer, você merece? Você fala, não sei, mas Jesus está lá na cruz. Quer dar uma olhada lá? Você pode? Olha Jesus na cruz. Você é capaz? Você sabe, essa voz do diabo, não é o diabo aparecendo no seu quarto, não. Não é o Pokémon falando com você, não. Esse negócio de Pokémon, né, irmãos? Ontem perguntaram para mim se eu já assisti algum desenho ontem. Quando nós éramos pequenos, meu pai era de uma linha muito radical. Radical bom. Porque ele não aceitava que ninguém visse televisão. Ele tirava algo da TV que chamava seletor de canais. Era o que dava o poder da TV sincronizar canais. Ele arrancava aquilo, então não dava mais para ver televisão. E ele nos dava então um vídeo que chamava Superbook, era desenhos bíblicos. Mas isso foi bom para nós, porque com 7, 8 anos, como eu assistia aquele desenho todo dia, do jeito que seu filho, meu filho, sabe o nome lá da Patrulha Canina, sabe o nome de todo mundo, eu sabia o nome de todos os personagens bíblicos, sabia quem era quem, a genealogia, como funcionava. Com 7, 8 anos já tinha cansado de ver, e tinha da Bíblia inteira, do Velho e do Novo Testamento. E aí eu lembro que começou essa onda de Pokémon, e eu nunca, não assistia, não sabia, mas chegava na escola, e aí um dia um amigo falou, né, ele sabia que meu pai não deixava assistir, ele falou, vou te arrumar uns Pokémons, né, e eram uns Pokémonzinhos pequenos, e eu peguei escondido, coloquei na minha mochila, ele ficou com dó de mim, era de uma família muito rica, muito próspera, ele falou, vou te dar esses aqui, e eu levei para casa, eu comecei a brincar com os Pokémons, e aí, meu pai viu os Pokémons e aquela coisa, e aí eu, por algum motivo, não sei qual, meu pai não me obrigou a fazer isso, mas falou, vou queimar esses Pokémons, eles são do diabo. E aí eu lembro que eu fui para a cozinha, peguei um fósforo lá e comecei a queimar os Pokémons. Aí você sabe, plástico, dependendo do plástico, ainda se for colorido, ele vai ficar com cor colorida. Eu lembro que eu queimei o Pokémon e ficou azul a cor do fogo. E aí eu saí testemunhando, realmente isso é do inferno, porque a cor ficou azul a hora que eu ficou azul a hora que eu queimei. Mas a gente acha que o diabo vai falar assim, né? Vai aparecer num bichinho e vai falar algo para você. Não, essa voz do diabo da condenação é uma voz sutil. E aquela voz, se você não tomar cuidado, ela vai te acompanhar a sua vida inteira. Aquele sentimento, eu podia ter feito, já viu isso? Por que você acha que o sucesso tem a ver com você? Quando dá errado, você fica procurando o que você fez de errado, é ou não é? Quando não funciona, você fica olhando para você mesmo, se examinando. Quero te falar, tira os olhos de você, olha para o Cordeiro. Tira os olhos de você, olha para Ele. E aí tem irmão que já está convicto que ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem conclusões do passado. Pastor, já tentei, não deu certo. Pastor, já tentei fazer e não aconteceu. A questão é que nós precisamos tomar um cuidado constante com o sentimento de se sentir fora do favor de Deus. Se você precisasse parar de pecar para alcançar o favor, que dia que você receberia esse favor de Deus? Nunca. Alimentar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Jesus não teve valor suficiente para resolver a questão do pecado. Tome cuidado com a introspecção. Introspecção é boa, mas tome cuidado, porque toda vez que você olha para você, você vai decair do favor de Deus. Toda vez que você olha para você, ou você vai se sentir bom demais. Você sabe, às vezes a gente se sente bom demais. Não, Deus pode me abençoar. Quantos são santos como eu? Quantos têm uma liderança inspirativa como a minha? Quantos administram? Quantos são generosos como eu? Tome cuidado, essa introspecção é negativa. Mas a introspecção é negativa também no aspecto de você olhar para você e falar, eu não mereço realmente. Outros merecem, mas eu não mereço. Quer saber de uma coisa? Não olhe para você, olhe para Ele. Quando você for meditar, não medita em você, não medita nos seus méritos, medita em quem Ele diz que você é. É interessante porque uma vez que você foi feito justo nele, agora você tem que meditar na justiça que Ele liberou sobre você. Uma das coisas que nos ensinaram é sondar os nossos corações para adorar a Deus, já viu isso? Tem irmão que ele fica nessa, pastor, vou sondar o meu coração. Mas sabe qual é o problema desse negócio de sondar o coração? É que quanto mais você olha para você, mais você se sente indigno. Se você entrar aqui no domingo nesse sentimento, aí você começa a lembrar da semana, sondar o seu coração, quero te falar, o acesso, o favor, é porque Cristo tomou o seu lugar, para que nós pudéssemos tomar o lugar dele, da justiça. Agora nós somos feitos um com Ele. Essa questão, sondar o coração, quem sonda o nosso coração é o próprio Deus. Tem irmãos, e se você ficar nessa de sondar o seu coração, é incoerente.
Por quê? Porque faz sentido. Alguém já fez isso? Olha, eu vou tomar um banho. Você chegou sujo da rua, vou tomar banho. E aí você começa a lavar a mão de verdade, começa a lavar o rosto de verdade, pega o shampoo na pia, começa a lavar o cabelo, aí depois você vai, entra no banho e faz tudo de novo. Alguém faz isso aqui? É coerente fazer isso? Não é coerente. Tentar sondar o seu coração é tentar se lavar antes de entrar no banho. Quando você está na presença dele, ele te lava completamente. Só que a limpeza dele não é por partes, a limpeza dele é completa. Quando nós renunciamos à acusação, nós passamos a nos apropriar de quem somos. E quando você fica na acusação, eu sei que parece piedoso, né? Você dizer, eu sou um pecador, eu não mereço. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Humildade não é isso. Humildade não é você ficar se rebaixando. Humildade não é aquela coisa, pastor, não consigo, não vai dar certo. Não, humildade é você falar, não há bem nenhum em mim. A lepra do fio de cabelo à ponta do pé. Mas uma vez que eu fui feito leproso, eu dependo completamente da justiça dele. Não tem como confiar em mim. Muitos irmãos falam, pastor, eu não posso liderar porque eu não tenho capacidade. Mas não é essa questão de você ficar se condenando, não. É a questão de falar, olha, por mim mesmo eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade para fazer, mas eu fui colocado em Cristo, eu me aproprio da justiça de Cristo, de quem Cristo é, das verdades que Cristo fala sobre mim. Entende? Humildade não é se rebaixar, humildade é se tirar da forma. Humildade não é você rebaixar. Paulo disse, olha, eu trabalhei mais que todos os outros. Eu fiz mais que todos os outros apóstolos juntos. Ele falou, portanto, porventura, não foi eu, mas a graça de Cristo em mim. É aquela questão de você saber, não sou eu, é a graça operando em mim. Não há bem nenhum, não há favor nenhum. Porque não há bem, eu não vou ficar falando, não, eu sou um miserável, vamos condenar. Não, pelo contrário, porque não há bem nenhum em mim, ele veio e se fez a minha justiça. Sabe quem consegue viver em santidade? É quem entendeu, não há bem nenhum em mim, mas Cristo é a minha justiça. Sabe por que as pessoas não conseguem renunciar ao pecado? Porque a sua pastor, não vou conseguir, eu sou um miserável. Enquanto você achar que você é um miserável, você não vai alcançar. Sabe por que as pessoas não conseguem prosperar? Pastor, eu não consigo, eu não tenho visão, não consigo empreender. Enquanto for assim, você não vai conseguir. Pastor, não consigo mudar meu casamento. Quero te falar, quando você chegar na conclusão que você não consegue, aí olha para o alto, porque alguém que consegue pode te revestir. Você foi feito quem Ele é, você está revestido de Cristo. Mas muitos não estão no favor, por quê? Porque estão presos à culpa e à condenação. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 14. Hebreus capítulo 10, verso 14. Porque, Hebreus 10, 14. Assim, como um sacrifício só, com um sacrifício só, Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Pode passar. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Próximo. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Você entendeu o que está escrito aqui? Paulo está dizendo aos hebreus, olha, se alguém de uma vez por todas remiu os pecados, agora não tem mais oferta para a remoção dos pecados. A oferta para que os pecados fossem remidos já está na cruz. Ser justo agora é uma questão de olhar para Ele. Ser justo agora não é questão do que eu posso fazer ou não. Ser justo é uma questão de olhar para Ele. E se você não for justo, você não pode estar debaixo do favor de Deus. Mas através da sua justiça, não resolve. Paulo está dizendo, olha, a oferta já foi feita, não tem como a oferta ser feita duas vezes. Não tem como ser justo duas vezes. Você já é justo. A borboleta, ela passa por um processo de metamorfose. Ela começa como uma lagarta, mas ela passa por um processo de metamorfose, ela vira uma. Eu te perguntei porque eu não lembrava como que ela começa, mas glória a Deus, você me ajudou. Ela começa com uma lagarta e ela vira o quê? Não, me ajuda, ela vira o quê? Ainda que essa borboleta
ela se suje de lama, ela consegue voltar a ser largado? Ela consegue virar uma lagartinha de novo? Sabe por quê? Porque uma vez que ela foi feita borboleta, a natureza dela foi mudada. Ela pode se sujar, ela pode viver no lugar que lagarta vive, mas ela é borboleta. Sabe o que eu quero te falar? Você foi feito justo. Uma vez que você foi feito justo, uma vez que você virou borboleta, não tem como ser lagarto de novo. E isso precisa, e aí quando eu sei que eu sou borboleta, eu preciso de me apropriar disso. A borboleta não pode viver como se fosse uma lagarta. Entende? Não vou voar não. Por quê? Porque eu sou uma lagarta, você é uma borboleta. Não, eu não vou enfeitar o jardim não. Por quê? Porque eu não posso. Não, você pode, você é uma borboleta. A terceira coisa que nos impede de viver esse favor. A primeira então, a justiça própria. A segunda, a culpa e a condenação. E a terceira e última, a falta de crença e de confissão. A fé, ela tem poder de liberar o favor de Deus. Quando eu sei, e olha aqui para mim, isso é uma construção. Quando eu sei que não tem nada de bom em mim, quando eu sei, aqui tudo é lepra, eu não caminho na justiça própria. Quem não caminha na justiça própria é Cristo fazendo por ele, porque ele mesmo não pode fazer. É interessante, porque um pregador que caminha na justiça própria e fala, não, eu aprendi, eu fiz curso de teologia, eu vou subir aqui no domingo, Deus vai mover. Agora quem está fora da justiça própria fala, Senhor, não tem bem nenhum, mas eu sou teu filho, eu sou justo. Aí você não caminha nem na justiça própria, mas você também não caminha na culpa e na condenação, porque tem muito irmão que não caminha na justiça própria, mas ele caminha na culpa e condenação, mas ele também não caminha na culpa e na condenação. Ele fala, não há bem nenhum em mim, mas porque não há bem nenhum em mim, como lá em Levítico, quando não encontra parte branca, ou melhor, não encontra nada bom, quando tudo é lepra, então agora eu fui revestido de Cristo, eu sou a justiça de Deus, agora eu posso fazer, não porque há bem, mas justamente porque não há bem, Cristo me revestiu. Eu não sou um coitado, eu não sou miserável, eu não sou pecador, eu sou justo. E é isso, vai te colocar numa plataforma de quê? De fé. Filho se comporta como filho. Filho tem convicção de filho. É interessante porque muita gente vai falar para você, não é assim não. Esse relacionamento com Deus não é assim. Crente tem que sofrer, sua vida tem que ser uma desgraça, uma derrota. Olha a vida de Paulo, olha a vida dos apóstolos. Quero te falar, eles tinham um favor. Olha a vida de José, José tinha um favor. Paulo tinha um favor. Ele fala dos sofrimentos, das perseguições, mas ele tinha um favor de Deus. Você tem um favor de Deus. E quando você sabe que você tem esse favor, então isso te coloca numa plataforma de certeza. Eu vou pôr a mão e vai prosperar. Deus vai entrar na situação e vai mudar. Meu casamento vai ser transformado. Minhas finanças vão ser mudadas. A minha célula vai frutificar. As coisas vão acontecer por quê? Não é por causa que eu vou fazer algo não. É porque Cristo já fez por mim. Não é porque eu vou desenvolver algo. Não é porque eu sou bom. Quero dizer para os irmãos, eu não confio na nossa capacidade como igreja. Deus tem nos prometido essa cidade. E nós vamos conquistar essa cidade. Diga aleluia. Semana que vem nós vamos estar em jejum. Nós ampliamos o prédio. Você viu aqui, cabe muito mais cadeiras do que tem aqui. Mas eu não confio na nossa estratégia. Nesse semestre nós estamos orando e declarando que todas as nossas células serão aperfeiçoadas. Que nas nossas células os irmãos serão tão envolvidos, que aquela vida que tinha em Atos, nós vamos viver aqui na nossa igreja. Que os visitantes chegarão, o Senhor vai agregar aqueles que hão de chegar, mas que eles chegarão e verão uma igreja que é viva, que é vibrante, de irmãos que se amam, de irmãos que são comprometidos não só de boca, mas de coração. Mas eu não confio numa estratégia. Eu não confio na nossa liderança. Eu não confio que, porque nós temos pessoas capacitadas, nós temos bons pastores, não. Eu sei que isso vai acontecer por conta de Cristo. É para Cristo que nós olhamos. É Cristo que é a nossa certeza. Quando você entra nesse ambiente dessa certeza, isso vai produzir em você uma crença. A fé, ela tem poder de liberar o favor. A fé é baseada na graça, no quanto nós somos amados, na nossa filiação em Cristo. Fé é desconsiderar a minha situação, desconsiderar as minhas limitações, é desconsiderar o tamanho do gigante, para tão somente crer em Cristo e por consequência confessar suas verdades. Quando você sabe que você é filho, que você é amado, que não tem a ver com você, isso te dá uma certeza para olhar para os gigantes, para olhar para as limitações, para olhar para as circunstâncias e declarar essa verdade. Creia e fale. Esse é o processo das coisas na Bíblia. O diabo sempre vai mandar alguém dizer, mas é preciso você fazer alguma coisa, você precisa de mover alguma coisa. Vão te dizer que crer e confessar não é o suficiente.
o diabo vai te dizer, mas você tem problema com ira, com impureza. Como você acha que se você crer e declarar, isso vai acontecer? Mas é interessante, irmãos, porque na Bíblia, a Bíblia não te manda fazer nada, te manda crer e confessar. Quando você crê e confessa, isso produz algo. E talvez você fale, pastor, a fé sem obras é morta. Tiago diz isso, mas quando você olha para Paulo, ele diz, olha, não fui eu, foi a graça de Deus operando em mim. As obras humanas, elas são mortas. Quando o Tiago está dizendo dessa obra que é executada, não é uma obra daquilo que você pode fazer, é a obra daquilo que o Espírito pode fazer através de você. Ele está dizendo, olha, todo aquele que tiver de fato a fé, ele vai deixar que o Cristo produza nele uma obra, a obra que flui da graça. Não é uma atitude humana, não é uma atitude natural. Quando não cremos que basta crer e confessar, nós concluímos que nós precisamos de alguma ação, alguma obra, e isso é problemático. Já viu pessoas tão simples, às vezes você vai pregar para ele. Eu já fui pregar uma vez, eu fui dentro de uma comunidade pregar, e o camarada, eu falei, você quer aceitar Jesus? Basta você crer e confessar. Ele falou, não, tem que fazer alguma coisa. Não, mas já foi feito. Eu estou dizendo aqui, você quer ver a sua casa transformada? Quantos querem? Diga aleluia. Sabe o que você tem que fazer? Crer e confessar. Você quer ver as suas finanças fluindo? Sabe o que você tem que fazer? Crer e confessar. Mas qual o problema? É que quando você está na justiça própria, quando você está na condenação, você crê errado. Você crê, não pastor, só posso crer quando eu estiver fazendo. Não pastor, eu não posso porque eu estou na condenação. Não, é crer e confessar aquilo que ele tem dito. A cura, crê e confesse. É interessante porque nós como cristãos, quer te falar, tudo está relacionado a crer e confessar. Você não pode fazer nada que venha de você mesmo. Abraão, Deus deu a visão para ele para quê? Para crer e confessar. Ele foi tentar ter filho, o que deu? Rejeitado por Deus. Já viu, irmão, Deus fala que vai curar ele, o que ele tem que fazer? Crer e confessar. Mas aí o irmão vai lá e para de tomar o remédio da diabetes. Não pastor, estou curado, eu tenho que fazer alguma coisa. Para de tomar, morre. Por quê? Porque ele resolveu fazer algo. Era só crer e confessar, porque a obra ia ser um fluir do Espírito. O irmão, ele quer uma casa maior, crê e confessa. Crê e confessa. Mas aí o irmão vai lá e entra num financiamento impossível de pagar. Aí ele entra no financiamento e não consegue pagar. Aí o que ele vai dizer? Porque depois que o irmão, ele não só quer crer e confessar, ele quer tomar uma atitude, ele tem que voltar a tomar o remédio. E aí quando ele volta a tomar o remédio, a fé dele está lá embaixo. Não pastor, Deus não é poderoso. Não é que Deus não é poderoso não, é porque você fez. No Evangelho você não faz nada, Cristo em nós realiza tudo. Nós cremos e confessamos, e essa vida produz. Pastor, não vou fazer nada. Você vai fazer, sabe o que vai acontecer? Você chega no médico e ele fala, olha, sei, você está tomando remédio a mais? Não, não estou tomando a mesma quantidade. Não, mas o remédio vão ter que abaixar a dosagem. Aí você para de tomar o remédio, porque crê e confessa, e Cristo vai fazendo. Aí você fala, pastor, mas como eu vou me mover em fé então? O que eu devo fazer? Você orou por chuva? Compra o guarda-chuva. Você não pode fazer a chuva, mas você pode comprar o guarda-chuva. Você orou por um carro? Você não vai lá e sem dinheiro se enfia numa loucura e pega o carro. Mas você pode tirar a carta. Você sabe que na fé nós cremos e confessamos, porque nós não confiamos na capacidade de nós fazermos. Ele faz. Toda bênção que você vai receber é da mesma forma que você recebeu a maior de todas as bênçãos. Qual foi a maior de todas as bênçãos que nós recebemos, irmãos? Qual foi a maior bênção que você recebeu na sua vida? Salvação. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então, com o coração você crê e com a boca você confessa. Se o maior dos milagres foi através de crer e confessar, como é que você acha que vai ser os outros milagres na sua vida? Crendo e confessando. Se você foi salvo crendo e confessando, eu quero te dizer, tudo que você vai viver vai ser originado através de crer e confessar. Crer e confessar. E aí Cristo vai fazendo a obra, é Ele, é através da graça dEle. Fiz mais que os outros, mas não fui eu, foi a graça dEle operando em mim. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Toda obra não tem a ver comigo, não tem a ver com uma atitude minha, tudo tem a ver com Ele. É interessante porque nós precisamos ser libertos disso. Libertos da justiça própria, libertos da condenação, porque é interessante, todo crente que cai na condenação, ele entra na justiça própria. Porque se você está achando que não deu certo por causa de você, já viu aquela coisa?
a Fátima fala, não, essa célula aqui não está fluindo por causa de mim, eu sou a culpada. Isso é condenação. Mas no dia que multiplicar a célula, a Fátima vai estar na festa de multiplicação, qual vai ser o sentimento dela? Está multiplicando porque eu fiz. Entende? Se no dia que a célula não estava rompendo, ela disser que a culpa é dela, é porque ela está se colocando na fórmula. No dia que a célula multiplicar, ela também vai achar que é ela. Vai achar que tem a ver com ela. E aí muitos não desfrutam desse favor também, porque não creem e confessam. E o que nós fazemos? Nós fazemos, mas não confiamos naquilo que fazemos. Confiamos no favor de Deus. Não confiamos nas nossas estratégias, não confiamos nos nossos modelos, não confiamos na nossa liderança. Nós confiamos no favor de Deus. Só pastor, não vou fazer nada. Não, você vai fazer. A graça dele vai fazer através de você. Mas nós não confiamos naquilo que nós fazemos. Nós não confiamos só no bom trabalho. Nós não confiamos só na capacidade natural. Nós confiamos no que ele pode fazer. Por isso nunca tem a ver conosco. Tudo tem a ver com ele. Quantos querem estar debaixo desse favor? Você quer estar debaixo desse favor? Quero que você fique em pé no seu lugar.